Bem-vindos ao Focando Vidas. Estamos ao vivo e, como sempre, tentando de alguma forma passar para vocês aquilo que o Senhor tem passado para nós. E é interessante porque muitas pessoas têm nos seguido, alguns realmente entraram e comentaram, né, dentro da arca. E foi realmente, olá Ângela, olha, estava uma delícia, Ângela, uma delícia, menina. Muito bom, muito obrigado. Mas algumas pessoas entraram na arca, né, da maneira como nós colocamos, e foi uma grande bênção, né? Porque você imagina você ficar 150 dias. Olá, Felipe, tudo bem? 150 dias dentro de uma arca fechada, janelas fechadas, bichos, cheiro, não é? E você sem saber para onde vai, pensamentos, todos os parentes mortos, e você ali. E como eu disse ao nosso irmão Noé, realmente era maravilhoso. Ele andava com o Senhor, como diz a palavra. E foi algo assim tremendo, tremendo mesmo. Porque ele teve calma, tranquilidade, abriu realmente a janela no momento certo. Olá, Ricardo, tudo bem, querido? Então, abriu a janela no momento certo, não é? E, enfim, foi prosseguindo até esperar a ordem para sair da arca. Agora, Noé, como todos nós, cometemos erros, cometemos falhas, e nós já vamos ver alguma coisa a respeito disso, tá bem? Vamos orar agradecendo a Deus aí. Nós estamos mais ou menos ao tempo certo. Emerson, Emerson, tudo bem, meu amigo? Tudo bem? Sueli está conosco também. Nós estamos aí faltando apenas um minutinho para nós podermos orar, mas se você quiser já colocar a sua oração, ok? Pedindo realmente a Deus por você, por alguém, por algum parente, alguma coisa. E nós temos aí agradecido algumas pessoas que estão realmente melhores, tá bem? Ricardo Borges, a paz do Senhor, meu querido. Que Deus continue te usando lá no meio do sertão, né? No meio daquelas pessoas tão necessitadas, né? Você realmente é uma bênção. Ok, nós vamos orar agora. E se você tiver algum pedido, por favor, faça isso agora. Senhor nosso Deus e Pai, nós colocamos agora a vida de cada um de nós diante do Senhor, pedindo mesmo, Pai, que o Senhor esteja nos ministrando com a Tua palavra. O Senhor sabe das nossas limitações. E eu te peço agora, Pai, por cada um dos Teus servos que estão entrando e vão entrar, mesmo depois que nós concluirmos, muitos acabam entrando, Senhor. Então, nós te pedimos por esses também. E se houver entre nós alguém que não te conhece, que hoje seja dia de salvação. Que possam reconhecer que Jesus Cristo é o Deus vivo, que entrou na história, no mundo que Ele havia criado, morreu a nossa morte, ressuscitou, e está dando de graça a salvação. Basta cada um de nós nos arrependermos dos nossos pecados e convidarmos Ele para ser Senhor e Salvador das nossas vidas. Creio que a maioria, se não todos, dos que estarão conosco aqui são servos teus. Então, apazigua o coração de cada um deles para poder desfrutar desse tempo. Me dê sabedoria para expor e que o Senhor possa estar cuidando daqueles que estão doentes, ó Deus. É o caso, Pai, dos pais da Ruth, que tu possas, ó Pai, estar com eles. O nosso irmão, pai dela, está com problemas, que precisa realmente da tua cura. Da tua cura, Senhor. Não tem nada que se possa fazer, nada. Então, ele precisa da tua cura. Então, se for da tua vontade, se o Senhor tem ainda planos para ele, está com 90 anos, então que o Senhor possa remover o que está ali e que ele possa ser completamente curado. Seja com a esposa dele também,
adiantado em dias e que o Senhor também possa estar agindo poderosamente na vida dela, Senhor. Dê tranquilidade, paciência para Ruth, para tudo aquilo que ela vem fazendo, cuidando dos seus pais. Deus amado, nós pedimos ainda, continuamos pedindo pelo Sebastião e já te agradecendo porque ele tem aguentado firme, Senhor, firme mesmo. Tem enfrentado muitas e muitas dificuldades. Ele que foi operado como nenenzinho e tem câncer, mas que o Senhor possa remover tudo e curá-lo. Também o Davizinho, Senhor, que é uma criança que havia nascido sem tônus muscular, mas que o Senhor está providenciando isso. Gradativamente, ele já está conseguindo descer da poltrona se agarrando, Senhor. Então, isso para nós é uma grande bênção. Também peço por todos os demais, Senhor, que estão doentes. Algumas pessoas estão com seus pais doentes, como é o caso da Sueli, Senhor. E que então que o Senhor possa estar pondo a tua mão de poder. Deus, eu quero colocar agora um pedido especial. Coloco a vida do Arthur, filho da Sueli, do Navarro, diante do Senhor. Ele está para se casar. Que o Senhor possa estar, Deus, pondo a tua mão de poder sobre esse casal. E que realmente os dois, Senhor, possam ter experiências profundas com Jesus. Entregamos ele aos teus cuidados, guarda-os no teu amor, porque eu te peço isso em nome do Deus vivo, Senhor Jesus. Paizinho, nós agora pedimos especificamente, Pai, pela Silmara, Senhor, que ela precisa estar bem fisicamente, recuperando em todas as áreas. Peço agora pela Kelly, que será operada, Deus, do quadril, e possivelmente dia 29 ou 30, então que ela possa estar sendo muito bem preparada. Também te lembramos da Regina, Senhor, Senhor. Regina, tua serva, que ela, Pai, está passando agora de novo por momentos tão difíceis, mas que o Senhor possa pôr a tua mão de cura sobre ela, libertando ela, Pai, de tudo aquilo que realmente vem de alguma forma agredindo o seu corpo. Toque os seus pulmões e que ela possa ser curada de forma sobrenatural. Pedimos por outros irmãos, que o Ricardo, o César e outros que possam estar passando por dificuldades, e pessoas em viagem, então que o Senhor os guarde e os proteja. Seja com a nossa Igreja Batista Regular Filadélfia, seja, Senhor, com a conferência missionária que vamos fazer dia 23 de outubro, proteja todos os missionários transculturais, pessoas da Índia, de Portugal, de tantos lugares de fora, que o Senhor possa guardá-los, Senhor. E que aqueles que virão possam ter saúde, ter tranquilidade e paz. E os que virão através das telas, que toda a parte técnica, Senhor, esteja bem. Te agradecemos, Deus, porque até o momento o Senhor tem sido misericordioso com a Igreja Batista Regular Filadélfia. Te agradeço para as pessoas que vêm chegando, Senhor, que estão se envolvendo conosco e que o Senhor possa estar com eles também. Obrigado, Pai, porque o Senhor permitiu completar mais um ano de vida. Completamos 75 anos, Senhor. Então, nós passamos e foi tão rápido. E já te peço pela minha esposa, que completará no dia 23, que o Senhor também aguarde e a proteja em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Leandro, tudo bem? Muito bem, meus queridos. Abram comigo na palavra do Senhor, lá em Gênesis capítulo 9, finalzinho. Nós vamos estar relendo algumas partes e ainda completando algo que eu parei de propósito, tá bem? César, muito bom você estar com a gente. A Ângela também, Leandro, tanta gente boa aí, né? Bom, nós tínhamos parado no versículo 20, eu vou reler e vamos ver o que aconteceu. Sendo Noé lavrador,
passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Parece que essa é a primeira ocorrência da palavra vinho na Bíblia. Nós não sabemos exatamente se na família de Noé se já se cultivava as uvas e já se bebia vinho, mas essa é a primeira vez que se tem essa palavra vinho na Bíblia, não é? Eu acredito que não foi a primeira ocasião que alguém realmente bebeu, né? E por que nós estamos vendo isso? Abram comigo, por favor, porque lá onde eu vou mostrar para vocês, não está escrito que tipo de bebida, ok? Mas dá a impressão realmente que não é água, que não é suco, ok? Isso era um período aí terrível, da época de Noé, então a gente imagina que seja bebida alcoólica mesmo, tá bem? Bem, no capítulo 24 de Mateus, diz assim no versículo 36: Mas a respeito daquele dia e hora, ou seja, quando o Senhor Jesus vai voltar visível, tem nada a ver com arrebatamento, pessoal. Ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o que eles faziam anterior ao dilúvio? Comiam e bebiam. Bom, é óbvio que ele não está falando de água, porque isso seria natural, beber água, né? Mas aqui é um período de perversão terrível, né? Então aqui fala que eles comiam e bebiam e casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim será também o arrebatamento, ok? Antes dessa vinda visível. Bem, eu poderia imaginar também, vocês também, quando ele está dizendo que antes do dilúvio eles comiam e bebiam, e casavam e davam-se em casamento, dizendo assim, como se fosse apenas uma frase de, bom, eles estavam praticando a vida normal, o dia a dia normal, não é? Então, tudo bem, é possível também. Mas eu acho que o fato de ressaltar bebiam dá a impressão que não era água, né? Não creio que seja água, mas tudo bem, nós não podemos dogmatizar. O fato é que a primeira vez na Escritura que se mencionou a palavra vinho, ok? Que é diferente de outras bebidas alcoólicas terríveis, né? Mas nós entendemos que o vinho não é uma bebida que quem beber comete pecados, tá? O Senhor Jesus não iria fazer o melhor vinho se ele considerasse isso. Agora, o que ele considera é que as pessoas não devem se embriagar, não devem fazer o que exatamente o amigo Noé fez. O vinho é ótimo, é gostoso de tomar, mas quando você passa do ponto, você vai acabar se tornando imprudente e vai criar uma série de situações terríveis, não é? Bom, o que aconteceu pelo fato dele ter ficado nu dentro de sua tenda? Ou seja, por isso que a palavra fala, não vos embriagueis com vinho, o qual traz dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quando você está cheio de vinho, ou de qualquer outra bebida, mas vamos citar o vinho, que é o que foi mencionado, você, mesmo que você queira andar reto, você vai andar torto, não é? Eu sempre brinco que quando a pessoa está cheia do Espírito, mesmo que ele queira andar torto, ele vai andar reto. Mas isso aqui vai ter uma consequência. Ou seja, esse ato imprudente de ter bebido a ponto de se embriagar leva a algumas consequências, não é? Olha só o que diz aqui. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber,
fora a seus irmãos. Então, o Cã vai lá para Sem Jafé e diz, olha, o pai está nu lá dentro. Só que, aparentemente, essa expressão dele é uma expressão de gozação, sarcasmo, né? E não de respeito, porque, afinal de contas, Noé, que era o cabeça, ele tinha que realmente ter respeito das pessoas, né? E principalmente seus filhos. Então, olha a atitude diferenciada de Sem e de Jafé. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costa, rosto desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Irmãos, isso aqui é uma coisa assim que constrange, sabe? Constrange. Eu fico imaginando essa cena, né? E a gente percebe aqui eles vindo de costas. E Cã não. Cã vai e contempla, e o texto, aparentemente aqui no hebraico, dá um sentido assim de uma satisfação, né? De uma maneira assim, bem, bem chula mesmo com respeito ao pai. É bem, alguém que está olhando o pai, mas sem nenhum tipo de respeito, né? Ao passo que Sem e Jafé tomaram uma posição completamente diferente. Versículo 24 agora começa as consequências desse ato, não é? Despertando Noé do seu vinho, soube o que fizera o filho mais moço. Olha agora, a partir daqui, nós começamos a não entender muito bem o que realmente aconteceu. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto, no versículo 22, aponta Cã como aquele que foi ver o pai daquela forma. Mas é mencionado Canaã. E Cã não foi pai só de Canaã. Mas quando foi mencionado Canaã, houve algum motivo. Nós não podemos saber exatamente se Canaã, que era o filho de Cã, é quem viu primeiro e trouxe essa informação para o pai, e os dois talvez rindo, gozando do pai, coisa parecida, não sabemos. Não sabemos exatamente por que a maldição caiu sobre Canaã e não sobre Cã. Bem, é possível que aqui, como Cã era filho de Noé, então Noé não quis talvez amaldiçoar o seu próprio filho, mas amaldiçoou a geração dos descendentes de Canaã. E é isso que eu quero ressaltar. E disse, versículo 25, maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. Ajuntou, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Olá, Alfredo. Bem, querido. Olha o que ele está colocando aqui. Ele amaldiçoou no 25 a Canaã. E no 26 ele bendiz a Sem. E fala que, por causa do que ocorreu, possivelmente das risadas, das gozações, geradas por Cã e talvez por Canaã junto, Canaã realmente agora será servo de Sem. Engrandeça a Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem. Então Sem realmente foi destacado, ok? E aí ele fala, Canaã lhe seja servo. De novo, Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Bem, isso que eu acabei de ler de Noé, mas teve outros também, desmonta aquela ideia que nós lemos no comecinho, quando nós estávamos falando sobre
aquilo que Deus estabeleceu como data. Lembra? Gênesis 6, 3. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Bem, alguns colocam, né, alguns teólogos colocam como se a idade fosse reduzida para 120 anos. Ora, se isso fosse, nosso amigo Noé não teria vivido todo esse tempo. Ele entrou na arca, né, com 600 anos, mas aqui, olha só, ele viveu muito mais, ó, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Ok? Então, nós já explicamos, esses 120 anos foi exatamente o período em que o nosso Noé construiu a arca, e era o tempo que aqueles homens descendentes de Sete, descendentes de Caim, teriam para fazer o quê? Para se arrepender e se converter ao Senhor, não é? 120 anos. Infelizmente, como não entrou ninguém na arca, fora Noé e a sua família, nós entendemos então, olá Oscar, tudo bem, querido? Então nós entendemos que não houve nenhum que tenha se arrependido e crido no Deus de Noé, tá bem? Bom, então agora vamos conversar um pouquinho. Eu já vi muita bobagem sendo falada nesse trecho. Quantas pessoas eu já ouvi, pregadores sérios, mas que talvez não examinam bem, dizendo que Deus amaldiçoou Cã e a sua descendência. Isso significa que todos os filhos de Cã estariam debaixo de maldição. Isso abrangeria a África inteira, Egito e todos os lugares que eventualmente algum descendente de Cã estivesse habitando. Bem, pelo que a palavra nos fala, não é isto. Nós vamos ver exatamente os filhos de Cã. Eu vou dar um pulinho, eu vou ler capítulo 10, tá bom? Capítulo 10, e nós vamos chegar rapidinho em Cã e vocês vão ver que a coisa não é bem assim. Jafé, filho de Jafé. São essas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javá, Tubal, Meseque, Tiras. Esses nomes vocês vão encontrar muito na parte escatológica, na parte em que envolve aquilo que vai acontecer na grande tribulação, no final do milênio, enfim, esses nomes aparecem, ok? Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Esse Togarma também aparece muito. Os de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações, nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias em suas nações. Que coisa interessante aqui, não é? Porque aqui fala que houve uma repartição, não é? Os descendentes desse aqui, de Jafé, esses repartiram em si as ilhas das nações, nas suas terras, e olha que coisa interessante, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Então, a gente começa a perceber alguma coisa, né? Então, esses versículos que falam a respeito de Jafé, alguns entendidos falam que fica localizado numa área que se estendia pela Eurásia, Mar Negro e Cáspio, até a Espanha. Então, alguns sempre falam que Jafé deu origem à Europa, tá bem? Agora, que coisa interessante, né? Com respeito a Gomer, você pode ver depois lá em Ezequiel 38, 5 e 6.
Gomer, Magog, né? Vocês vão ver notas a respeito de coisas que vão acontecer no futuro, inclusive, tá bem? Agora, nós não, no versículo 5 fala de segundo as suas línguas, então são vários descendentes, e com o passar do tempo parece que eles começaram já a ter algumas línguas. Isso aqui não dá para a gente realmente compreender se isso que eu estou mencionando, eu, Raul, tá bem? Esses versículos de 1 até 5, é possível que Moisés escreveu já prevendo o futuro. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum se fazer isso, ou seja, contar alguma coisa que seria para o futuro. E eu estou dizendo isso porque logo adiante nós vamos ver esses descendentes de Cã que vão gerar a Torre de Babel. E ali a língua é uma só. Depois que houve a mistura, e nós vamos estudar isso, e aí se espalharam. Então, é possível que Moisés já esteja dando um detalhe a respeito disso, dizendo que cada um, segundo a sua língua, depois, realmente, quando Deus misturou as línguas, eles se separaram. Porque não seria, assim, muito claro ter línguas antes, várias línguas, sendo que depois é mencionado que havia uma linguagem única. Então seria uma grande contradição. Então, o que eu entendo, e que a gente já viu isso lá para trás também com Caim, com a esposa de Caim, etc. Muitas vezes Moisés, inspirado por Deus, conta, ele está falando sobre a descendência de Jafé, e aqui ele está dizendo uma sequência que vai abranger até esse aspecto pós-Torre de Babel. Tá bem? Os filhos de Cã, e é isso que eu quero que vocês comecem a pensar. Os filhos de Cã. Então, quais são os filhos de Cã? Cush, Mizraim, Put e Canaã. Deus não amaldiçoou Cã e a sua descendência. Não. Não. Tanto é que as pessoas ficam dizendo que as pessoas que habitam a África, o Egito, estaria debaixo de maldição. Não. De jeito nenhum. Por quê? Porque Cush, Mizraim e Put não foram amaldiçoados. O único que realmente foi amaldiçoado é Canaã. Então, quando Deus diz maldito é Canaã, ele foi muito específico. Então, por favor, irmãos, se vocês tinham na cabeça essa informação, essa ideia, até de pregadores, que todos os descendentes de Cã, aqueles que habitam a África, Egito, etc., né, estavam sob maldição, e alguns até dizem, por isso que a África é daquele jeito, é tão pobre, cheio de problemas, tal. Não, 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 não. Pode parar, que isso aí é ginástica bíblica, tá bem? Aqui está muito claro. Não foram amaldiçoados nem Cush, nem Mizraim, nem Put. Somente Canaã. Olha só, vou ler novamente. Versículo 25 do capítulo 9. Maldito seja Canaã. Não está maldito seja Cush, Mizraim, Put e Canaã. Não. Está específico. Maldito seja Canaã. E qual é o problema com respeito a isso? Bom, primeiro que acaba com essa historinha que a África está amaldiçoada, ok? Que todos os descendentes de Cã são malditos. Segundo, quando você começa a estudar a história, esses descendentes de Cã, no caso específico Canaã, eles acabaram, sumiram, ok? Foram sendo extintos e sobraram então os demais descendentes. Então, essa maldição não paira mais sobre cananitas, porque os cananitas não existem mais.
pelo menos que se sabe, tá bem? Bom, eu queria perguntar se você tem realmente alguma dúvida, se você gostaria. Muitas vezes eu falo para vocês se interagirem comigo e vocês não se interagem, vocês não conversam, não fazem perguntas. Então eu muitas vezes fico sem saber se tudo aquilo que eu estou falando vocês estão entendendo ou não. Então, se tiver alguma pergunta ou até algum acréscimo, é possível que eu tenha deixado alguma coisa para trás que seria interessante comentar ou falar e eu não tenha falado. Então, por favor, comentem, façam perguntas. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu vou perguntar para os universitários. Então, nós gostamos de interação, mas todas as vezes que eu falo, ninguém fala nada, ninguém escreve nada. Então, a gente fica meio assim no escuro, sem saber se está indo tudo bem. Ok. Se alguém quiser escrever, já escreve e a gente lê. Caso contrário, eu vou continuar. Bom, agora vai falar especificamente de Cush. Queridos, um descendente de Cush foi uma pessoa muito assim, que teve muita influência naquela época, e nós vamos ver que influência foi, e acabou inclusive entrando na lista dos deuses da Assíria, ok? Ele, sua mulher, filho, tá bem? Nós falaremos daqui a pouco. Então, Cush gerou Nimrod. Quem é esse cara? O qual começou a ser poderoso na terra. Diz a tradição que esse Nimrod se casou com uma mulher chamada Semíramis e que eles tiveram um filho chamado Tamuz. Se vocês entrarem no Velho Testamento, e eu vou ver se eu consigo ler isso para vocês, Tamuz é mencionado quando Deus está, vamos dizer assim, dando algumas revelações fortíssimas, não é? Lá para Ezequiel. Ezequiel, ele recebe algumas revelações e esse Tamuz está lá, está vendo dentro do templo. Se der, hoje eu falo, senão a gente fala amanhã. Não, amanhã, na próxima semana. Mas esse Nimrod, então, morre, ok? Edson Leite está assistindo. Muito bem, querido. Então, o Oscar e o Edson, Alfredo, Celso, Ângela Miranda são os que estão aqui na minha frente, mas já passou Sueli, já passou vários, não é? Então, esse Nimrod, diz a tradição assíria, que ele morre e que Tamuz seria a reencarnação de Nimrod. E Tamuz, que era filho de Semíramis com Nimrod, acaba casando com Semíramis, acaba tendo uma relação entre filho e mãe, ok? Eles são colocados como deuses, tá bem? Ela era chamada, segundo a tradição, pasmem, vocês pensam que esse termo rainha dos céus é um termo que surgiu com Maria? Não, não, não. Não, não. Esse termo era aplicado a Semíramis e é mencionado também aqui em Ezequiel, ok? Então aqui fala assim, Cush gerou Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Então, esse Nimrod é alguém que de alguma forma obteve muita fama, né? E é gozado isso, porque quando nós começamos a ver essas atividades, né, elas foram centralizadas num lugar chamado Sinear, que é Babilônia. Ou seja, desde sempre, Babilônia foi o centro de muitas coisas, muitos problemas, muitas dificuldades, não é? Inclusive aqui em Sinear, que é Babilônia, está incluído inclusive a construção da Torre de Babel, que nós vamos ver logo lá no capítulo 11, né? Depois é que se deslocou para a Síria, mas
a gente percebe que esse centro de atividade, desde o início, ocorreu ali em Babilônia, tá bem? Bom, aqui ele não vai gastar detalhe, por isso que eu disse que aqui é apenas uma descrição de gerações, por isso que aparecem as línguas lá, porque ele vai agora entrar em detalhe com respeito a algumas coisas que foram feitas no capítulo 11. Eu acredito que na próxima semana a gente fale, que é a Torre de Babel, tá bem? Agora, olha só que coisa interessante. Tem pessoas que não gostam de ler quando aparecem nomes, aparece uma série de coisas, mas principalmente se chega em números, né? Mas olha, quando você lê, gasta tempo, porque nada está aqui por acaso, você começa a descobrir algumas coisas interessantes. Olha só se isso aqui não é importante. Bom, eu vou ler do versículo 10 em diante, né? O princípio do seu reino foi Babel. Depois ele vai entrar em detalhes, que é o que normalmente eles fazem. Ele faz uma geração, que é como é esse, as gerações, depois ele vai entrar realmente em detalhes lá, da torre, etc. Então ele fala, o princípio do seu reino foi Babel. Erech, Acade, Calné, na terra de Sinear, que é Babilônia. Daquela terra saiu ele para a Assíria. Então ele se desloca. Ele sai dali e vai para a Assíria. E lá na Assíria, edificou Nínive, né? Os jardins suspensos de Babilônia, e Nínive, e Rio Borter e Calá. Então a gente começa a perceber a atividade desse homem, né? Onde ele trabalhou, o que ele fez, a importância que vai ser destacado logo logo, né? E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Recém deve ter sido uma cidade, para ser mencionada dessa forma, uma cidade muito importante. Misraim gerou a Ludim, a Anami, Liabim e Naphtuim. Até aí, para nós não quer dizer nada esses nomes, né? Mas olha agora. Versículo, o 14, Petrusim, Casulim, de onde saíram os filisteus. Como é que é? Vamos voltar a ler? Eu acho que eu li alguma coisa interessante aqui, que as pessoas passam batida. Por isso é que eu realmente falo, estudem a palavra, leia a palavra. Muitas vezes vem pessoas e falam assim para mim, de onde surgiu os filisteus? Se eu não faço isso, não vou saber. Mas aqui eu vou saber. Então ele diz assim, versículo 14. A Patrocim e a Casluim. E esse Casluim, olha a observação que é dada. De onde saíram os filisteus? E a Cafitorim. Então, de onde vêm os filisteus? Vem como um descendente de quem? Descendente de alguém que nada mais, nada menos que Cã. Os cananitas, desde o início, deram trabalho para o povo de Israel. Mesmo antes deles existirem, já estavam lá e se preparando para fazer algumas coisas, né? Mas será que é só essa descoberta que os filisteus saíram desse Casluim? Será? Será que é só isso? Vamos ver se tem mais? Olha só. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e a Et. E aos Jebuseus. Opa, outro nome. Jebuseus. E os amorreus. E os girguseus. Esses três e mais os filisteus foram atormentadores de Israel. São descendentes de quem? São descendentes de Cã. Olha que coisa interessante. Aos Arvedeus, aos Zemareus e aos Amateus, depois se espalharam as famílias dos cananeus. Então todos esses eram chamados de cananitas, exceto, é lógico, o anterior que nós lemos, que na verdade é descendente de Cush, né? Mas nós temos então, de descendência de Cush,
os filisteus, que realmente foram problemas para o povo de Israel. Isso tudo lá no futuro. E descendendo de Canaã, Jebuseu, Amorreu, os jebuseus, que também foram atormentadores, foram problemas lá para o povo de Israel. Então, eu sempre incentivo a vocês a lerem a palavra do Senhor, tá bem? Vamos continuar mais um pouco. Lá no versículo 19 diz: e o limite dos cananeus, quando fala cananeus, então é todo esse grupo de cananeu com seus descendentes de Canaã. Então, e o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra. Uau! Olha onde eles foram. Interessante, hein? Como é bom ler, não é? Foram para Sodoma e Gomorra, Adimá, Zeboim, até Lasa. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e suas nações. Então, volto a insistir, esse capítulo 10 é um capítulo que fala sobre descendência. E como está falando sobre descendência, isso ultrapassa o detalhe que nós vamos ler no capítulo 11, que é anterior a isso, ou seja, as línguas e as nações que eles vão habitar, isso é posterior ao capítulo 11. Então, o capítulo 11 vai detalhar algumas coisas para nós, tá bem? Sobre, inclusive, a Torre de Babel. Agora vamos ver o versículo 21 falando sobre Sem. A Sem foi, olha só, a Sem que foi pai de todos os filhos de Eber, alguns falam, daqui vem a palavra hebreus, né? Mas não, eles não têm muita certeza. A Sem que foi pai de todos os filhos de Eber, irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfajade, Lud, Arã. Os filhos de Arã, Uz, Ul, Geter e Mas. Arfaxade gerou a Salá, Salá gerou a Eber. A Eber nasceram 2 filhos. Um teve por nome Peleque, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joctá. Novamente, esse versículo 25 mostra que isso aqui que nós estamos lendo é uma descrição generalizada de todas as gerações dos 3 filhos de Noé, e que ultrapassa a Torre de Babel. É pós-Torre de Babel, ou seja, essa repartição indo para as suas nações, segundo as suas línguas. Isso foi o quê? Depois do capítulo 11. Então nós vamos ver isso na semana que vem. Então, no versículo 26 diz: Joctá gerou a Almodá, a Salef, a Zamarf e Gerá, Adorão e Uzal e Dicla, Albal, Abimael e a Sabá, Alfir, Avilá e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctá. E habitaram desde Messa, indo para Zefar, montanhas do Oriente. E aí ele fecha: são estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. São essas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. Percebe que é algo que é abrangente, tá? E desses foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Muito bem. No capítulo 11, nós encontraríamos e vamos encontrar uma série de informações que, como eu disse, é anterior a essas repartições que foram mencionadas. Bom, o que fica para nós, não é? Em termos práticos? Nós temos que tomar muito cuidado com certas atitudes, com algumas coisas que nós fazemos. Porque, queridos,
nós somos testemunhas do Senhor. O nosso amigo Noé, ele se excedeu, bebeu, e isso que aconteceu fez com que houvesse todo um desdobramento, toda uma consequência por um ato do pai, né? Do cabeça, do Noé. Ok? Eu sou muito preocupado com o testemunho da minha vida, e a minha esposa também. Então, a gente percebe que hoje muitos cristãos, até pessoas que são líderes, que pregam, etc., não têm muita preocupação com o que as pessoas vão falar. Não tem preocupação. Eu fico muito preocupado. Se você chegar para mim e dizer assim, Raul, você gosta de vinho? Gosto. Eu gosto. É muito bom. Aliás, é a única bebida que eu sempre gostei. Por que você não bebe? Eu não bebo. Primeiro, eu nunca trouxe uma garrafa para minha casa, pus na geladeira de qualquer coisa, mas principalmente vinho. Não porque eu não gostasse, mas eu não queria que os meus filhos tivessem a chance de me ver bebendo e depois pudessem dizer, se meu pai bebe, eu também bebo. Só que uma coisa é alguém beber de uma forma moderada, equilibrada, e alguém que é jovem, criança, adolescente, começa a beber e ultrapassa, e você não sabe. Você não sabe realmente se os seus filhos teriam ou não domínio sobre a bebida. Você não sabe. Entendeu? Então, nunca fiz isso em primeiro lugar por causa dos meus filhos. Em segundo lugar, porque a palavra diz que nós não devemos escandalizar aqueles que são mais fracos na fé e nem criar assim, um tropeço para alguém que não é cristão e que olha para os crentes e diz, crente não bebe. E aí, de repente, ele vê um crente bebendo. A palavra de Deus, no Novo Testamento, fala muito a respeito disso, para nós não escandalizarmos. Então, você tem que, se você está diante de alguém que é imaturo, então vai ensiná-lo biblicamente a ponto dele se amadurecer e perceber que beber um vinho não é pecado. Mas, se você vai beber e provocar em alguém algum tipo de problema, algum tipo de dificuldade, então não beba. Não beba mesmo. E eu tenho, infelizmente, um testemunho. Há muitos anos atrás, em uma determinada igreja, não vou dizer qual é, nós estávamos numa reunião. Sempre eu costumei ter reuniões na minha casa. E quando nós estávamos nessa reunião, um que era líder, e que tinha vindo para a nossa igreja já como cristão. Ele era de uma outra denominação, que também não vou dizer qual era, mas denominação séria também. Naquela conversa surgiu esse problema da bebida. Antes não tivesse acontecido isso. E nessa conversa, esse irmão, não sabendo que no meio ali havia uma pessoa que tinha sido alcoólatra e que havia parado de beber, porque ele estava realmente envolvido agora com o Evangelho, ele começa a dizer assim, pois é, na minha casa eu não bebo fora, não bebo no bar, não bebo em lugar nenhum, mas na minha casa eu tenho martini, eu tenho isso, eu tenho aquilo, né? O que você acha? Qual foi a reação? Qual foi a reação desse que estava ali e que realmente tinha lutado por um bom tempo
para não voltar a beber. Ele simplesmente se escandalizou. Ele se escandalizou e se afastou da igreja. Eu fico pensando quantas pessoas, alguns irmãos, já afastaram da igreja por comer ou beber alguma coisa que essa pessoa, por falta de conhecimento da palavra, acabou se escandalizando. Então, eu gostaria que você, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo agora, tomasse bastante cuidado com aqueles que são recém-convertidos ou mesmo que são convertidos, mas não têm maturidade, para que realmente você não possa causar algum tipo de problema, tá bem? Bem, nós vamos encerrar, ok? Vamos agradecer a Deus a respeito disso que nós acabamos de ver. São partes da história que eu gosto demais, demais, demais. E quando eu olho, quando eu vejo, né, eu começo a pensar, começo a olhar, né? Puxa vida, como que eles enfrentaram tudo isso, né? Situações difíceis. A pessoa dentro de uma arca durante 150 dias e não precisou de psicólogo, não precisou de psiquiatra, não caíram em depressão, né? Simplesmente eles eram pessoas que depositavam toda a sua esperança, tudo aquilo que ele sentia, qualquer problema que ocorria, jogava realmente nas mãos do Senhor. Então, querido, fica aí para nós essa lição de Noé, um servo de Deus, que era homem que nem nós, fez uma bobagem. Nós não podemos afirmar que isso já ocorria na época anterior, né? As pessoas se embriagavam e tal, mas o fato é que esse ato que ele cometeu acabou gerando um problema que teve repercussões mundiais. Mundiais. Então, meu conselho é que você, meu querido, minha querida, tenha também assim, aquela motivação de ensinar o correto, fazer discipulado com outras pessoas e não escandalizar. Não escandalizar. Tá bem? Muito bem. Se você tem alguma pergunta, o Ricardo escreveu boa palavra, Deus abençoe. Se alguém quiser fazer um comentário dentro disso que eu falei sobre vinho, pode falar. Se você perguntar para mim, Raul, você já bebeu vinho depois que você se converteu? Sim, já bebi sim. Eu não sou hipócrita, mas como eu disse, nunca fiz isso para que outras pessoas se escandalizassem. E muito menos meus filhos. Ok? Então, eu tenho muita preocupação com as pessoas. Eu não quero que elas se afastem de Deus por causa do meu testemunho. Eu quero atrair as pessoas e não afastá-las do Senhor. Amém? Alguém quer comentar alguma coisa? Nós temos ainda uns minutinhos. Se você quiser escrever ou perguntar a respeito dessa parte aí de vinho ou da maldição, faça isso agora. Eu peço sempre para vocês se interagirem, mas eu não sei por que vocês ficam ouvindo e não falam. Não tenham medo de me interromper, não. Pode perguntar à vontade, entendeu? Pode escrever, pode... Mas se vocês quiserem fazer isso depois, tudo bem, sem problemas. E aí? Alguém tem algum acréscimo, alguma coisa para falar?
Nada? Bom, se você escrever, nós vamos ler e vamos comentar. Se não, nós vamos começar a orar agora, encerrando, tá bem? Se você tiver algum pedido, por favor, faça, para que a gente possa aí entrar em contato com Deus, tá bem? Aqueles pedidos que nós fizemos no início, apenas vou reiterar ao Senhor, e se tiver novos, por favor, que possa colocar, tá bem? Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui diante do Senhor. Nós te agradecemos por esse tempo maravilhoso, Senhor. Foi um tempo realmente que, para mim, é um gozo, é uma alegria. Não apenas para apresentar isso, mas eu gosto de beber da tua fonte. Não importa quantas vezes já tenha lido, estudado, como é gostoso novamente nós revermos certas coisas, relembrarmos. Então, Pai, nós te agradecemos por essa passagem, capítulo 8, 9, 10 de Noé, da sua descendência, e alguns detalhes que o Senhor foi colocando de quem realmente é filhos, os descendentes, né? Filisteus, Jabuseus, Girgazeus e outros, que nós sabemos pela própria história que foram terríveis, que foram grandes opositores de Israel. Paizinho, nós te louvamos, te agradecemos por cada irmão, cada irmã que esteve aqui hoje conosco. E aqueles que vão vir, porque sempre que nós terminamos, entram mais. Obrigado, Jesus, obrigado, obrigado. Que o Senhor possa estar dando vida com abundância a cada um desses. Toma-nos, Senhor, nas tuas mãos. Queremos te glorificar, queremos te exaltar. Queremos, Pai, que pessoas entendam a diferença entre religião e relacionamento com Deus. Que possam realmente entregar as suas vidas ao único que pode mudá-las, Jesus. Obrigado, meu Pai, porque mais uma live foi feita. E eu realmente anseio que os meus irmãos e minhas irmãs mergulhem na palavra, sejam despertados, sintam curiosidade e conheçam essa palavra a fundo, Senhor, para poderem realmente responder à razão da fé. Seja conosco hoje ainda, tudo aquilo que vamos fazer, com a minha reunião que vamos ter do Ministério Alcançar às 5 horas, e que o Senhor seja glorificado, bem como amanhã, Senhor, os cultos espalhados sobre a terra. Abençoe cada pastor, cada ministrador, cada pregador da Tua Palavra, seja com os missionários que estão espalhados sobre a face da terra, visita-os onde estiver. Pai, quero pedir agora especificamente pelo nosso irmão Eduardo, pastor, missionário, que está para voltar para o Peru, lugar que ele já plantou igrejas, e que estava aqui bloqueado pela Covid, mas agora abriram as fronteiras novamente. Ele vai voltar. É um homem de Deus que precisa, Senhor, precisa não só de intercessores, pessoas que estejam por trás dele, mas também por investidores. Ele tem muitas vezes ido de uma maneira tão precária, Senhor, porque a visão missionária se perdeu. Então, meu Pai, que muitos possam se levantar e investir nesse ministério. Eu peço isso a Ti no nome poderoso do Deus vivo. Amém e amém. Amém. Queridos, que Deus os abençoe. Foi realmente um privilégio nós estarmos juntos. Eu gosto demais de estar com vocês.
pessoas que eu amo, né? Alguns eu estou um pouco mais distante, outros bem próximos, e eu louvo a Deus por cada um de vocês. A minha irmãzinha Ângela me fez uma grande surpresa no dia de ontem, né, no meu aniversário, me trazendo uma obra-prima que ela fez, algo maravilhoso, né, que é um bolo, uma torta, não sei como é que chama, que, que, que eu gosto demais, que é de limão, né? Acho que é torta de limão. Não só por estar muito lindo, muito bem feito, mas o gosto estava fantástico. Então, Ângela, muito obrigado. Quero agradecer também. A mesma coisa aconteceu com o Cláudio e a Roberta. Também apareceram aqui com outro bolo. Então, eu estava cheio de bolo. Muito bom isso, minha filha fez também. Então, tinha bolo para todo mundo, né? Então, que Deus possa abençoar as mãos que fizeram. Amém? Um ótimo final de sábado, que Deus abençoe e esteja conosco quarta-feira que vem. Se você eventualmente chegou atrasado, pegou só uma parte disso que nós fizemos hoje, nós estamos lá no nosso canal, no YouTube, Raul Nogueira Canal. Entra lá, normalmente eu numero, né? Então as pessoas vão acompanhando. Quem perdeu a live 2 ou a 3, já sabe onde está, já assiste, ok? Nós vamos estar colocando essa também de hoje lá. E divulgue por favor aquele canal, para que eu possa atingir 1000 pessoas. Eu estou caminhando muito lento, já ultrapassou mais de 15.050, coisa parecida, de pessoas que frequentam lá, que vêm, mas não se inscrevem. E eu preciso chegar nos 1000, né? Estamos aí por 740, 750, sei lá. Então falta pouco, mas ainda precisamos ter mais alguns. Tá bem? Deus abençoe, uma ótima tarde. Fiquem na paz do Senhor.